oficialmente boa tarde de novo, então. Meninas, obrigada pela presença de vocês na nossa aula síncrona de Audiologia 2. Nós estávamos conversando sobre a nossa primeira atividade, né? Sobre o pontapé inicial em relação a vocês montarem as curvas timpanométricas e em relação aos laudos, logoaudiometria e mascaramento de logoaudiometria. Então, a gente vai ficar combinadas assim. Eu vou, em cima Ai, me faltou a palavra. Em cima do gabarito. Em cima do gabarito, eu vou montar uma apresentação para vocês, focando nessas questões que vocês estão me trazendo. Em relação a mascaramento de logoaudiometria, vou dar uma faladinha de mascaramento em modo geral, assim, pensando no que está aparecendo mascarado ali no audiograma, seja via aérea ou seja via óssea, e nas curvas timpanométricas, tá? Hoje, a gente retoma a curva timpanométrica e eu vou destacar algumas coisas dos slides que vocês têm, porque tem algumas coisas ali que eu percebi que não sei o que aconteceu deu erro no slide e engoliu um número, por exemplo. Então, eu vou começar a apresentar minha tela aqui para a gente começar a conversar. Meninas, o primeiro destaque que eu quero dar para vocês em relação ao nosso primeiro conteúdo, que foi timpanometria, é que... Opa! Desculpa, o vibra do meu celular quebrou e agora ele vibra assim, nessa delicadeza. O primeiro destaque que eu quero dar para vocês é sobre timpanometria, que foi o que nós conversamos na última aula, que está dentro de um conteúdo maior, que são as medidas de imitância acústica. Então, as medidas de imitância acústica, elas contemplam dois procedimentos, que é a timpanometria e o reflexo. Nós conversamos na aula passada sobre timpanometria, que é a avaliação exclusiva de orelha média, do que a gente chama de STO, Sistema Tímpano-Ossicular. Olhando os slides aqui para nós conversarmos hoje, até o slide 42, desses 81 slides aqui dessa aula, até o slide 42 a gente fala só de timpanometria. Então, eu quero voltar aqui, ó, no slide, deixa eu achar ele para nós, no slide que tem os valores. Será que eu já passei? Acho que eu passei. Cadê? Aqui, nesse slide. Meninas, aqui, ó, comeu os 6, então é 0,3 a 1,65, 1,65, e aqui estão todas as curvas timpanométricas que nós falamos. Em relação à colocação da Natália, eu quero explicar para vocês utilizando esse slide aqui. Meninas, isso aqui é uma foto do equipamento. Então, aqui tem um desenho de curva timpanométrica, e aqui nós não conseguimos enxergar o que está escrito, mas eu vou explicar para vocês um por um. Então, vocês observam aqui, ó, aqui embaixo estão as pressões, então, ó, o DAPA de pressão, e aqui o ml do volume de orelha média. Aqui está o 226 Hz, que eu falei para vocês na aula passada, que vem o tom teste, e mais a pressão. Então, vocês vão ter uma montagem assim. Desse lado aqui vai estar a sonda dentro do ouvido do paciente e desse lado aqui vai estar o fone. Na sonda, eu faço curva timpanométrica. No fone, eu faço reflexo acústico. O paciente vai estar sempre montado assim. Depois eu vou lá no slide que tem essa montagem. A gente falou até agora de curva timpanométrica, que é aqui, desse lado, onde está a sonda. Então, vem o tom teste de 226... com a sonda, pressão, que vai fazer essa pressão no sistema timpano-ossicular, que é aquilo que nós falávamos a semana passada, membrana timpânica e os ossículos. E daí, meninas, o que é esse 0,8 aqui? O 0,8 é o volume do conduto. Então, quando a gente coloca a sonda aqui dentro do ouvido do paciente, estando bem vedadinha, o primeiro volume que vai aparecer para nós é esse volume de conduto. Então, tem paciente que tem conduto grande, conduto menor, conduto muito grande, conduto muito pequenininho. Esse primeiro valor aqui
é o valor do conduto auditivo externo. Então, é volume de orelha externa. Então, Natália, respondendo o que tu comentaste, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Se eu quisesse considerar esse valor aqui de 0,8, o desenho da minha curva timpanométrica, ele não começaria aqui embaixo, ele começaria aqui em cima, a partir do 0,8, porque daí eu levaria em consideração o volume de orelha externa, eu levaria em consideração este valor aqui. Não tem nenhum valor clínico isso, não tem nenhum motivo para a gente considerar esse 0,8. Por isso que a gente traz o desenho da curva timpanométrica aqui para o chão. A gente desenha ela desde aqui de baixo. E um destaque que eu quero dar para vocês, que foi uma coisa que eu observei na atividade, como eu comentei com vocês que a gente sempre começa em mais 200 DAPA, a primeira pressão que eu introduzo, que o equipamento vai colocar no ouvido do nosso paciente, é mais 200. Então, sempre o desenho vai começar aqui, ó, no mais 200. Por mais que tenha gráficos em mais 300, em mais 400, a primeira pressão inserida no ouvido do paciente é mais 200. Então, a curva sempre vai começar por aqui. Este é o início em 0, porque eu não tenho nenhum valor clínico para esse 0,8 aqui. Ele não tem nenhuma classificação. Essa minha curva vai ir até aonde? Até o volume de orelha média. Então, semana passada nós falávamos em máxima mobilidade, máxima movimentação do sistema, que é a compliância, que é o que está escrito aqui, ó, que não apareceu por causa da foto. Então, eu vou até 2,22. Ali está o pico. Esse é o pico da minha curva timpanométrica. Então, eu tenho o início em mais 200, o pico em 2,22. E onde eu vou fechar essa curva, prof? Eu vou desenhar até onde? Se eu comecei em mais 200 e o pico foi em 0, porque aqui, ó, tá bem bonitinho no 0, eu vou fechar em menos 200. Se o pico foi um pouco mais deslocado para negativa, eu vou fechar um pouco mais para cá. Se o pico foi mais para cá, eu vou fechar mais para cá. Então, onde eu vou fechar a curva tem relação com o pico. Eu sempre vou começar em mais 200. Vou fazer o pico de acordo com o valor que eu tiver de orelha média, de mobilidade, de compliância. Fiz o pico. Daí eu vou descer e vou fechar em mais 200, se o pico for em 0, ou eu vou fechando mais para cá essa curva à medida que este pico for deslocado para pressão negativa. Este pico, na verdade, não foi bem em 0, ele foi em menos 7, porque aqui, ó, está escrito pressão. Pressão do quê? Desse pico. Então, eu tenho um pico em 2,22, numa pressão menos 7. Tá ali do ladinho, ó. Não é 0, mas tá do ladinho, é menos 7, é bem pouquinho negativo. Então, tá ali, tá do ladinho. E daí eu vou fechar essa curva. Esse valor de gradiente, que tá, aqui tá escrito gradiente, esse valor de gradiente, ele também não tem valor clínico. Então, o primeiro e o último valor deste equipamento aqui, que é um dos equipamentos de imitanciometria, que é o AT235H, eu considero este valor aqui, que é o de compliância, e o valor de pressão, é o que eu preciso para desenhar a minha curva timpanométrica. Prof, então, essa compliância é igual à complacência? É a mesma exato. Coisa? Ah, tá. Mesma coisa. Compliância e complacência é a mesma coisa. Meninas, eu saí do slide para eu poder ver vocês, porque quando eu projeto eu não consigo ver. Eu sei que teria algum lugar por aqui, ó, que eu apertaria para ver vocês enquanto eu tô projetando os slides, mas no meu computador não aparece. Então, eu vou ter que ficar entrando e saindo. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio que eu tentei fazer com vocês, pensando na tela do equipamento, no que a gente vai captar do equipamento? Sim? Sim, prof. Sim. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me chamem ou escrevam no chat e me avisem. Eu vou seguir aqui
E agora nós vamos mais uma vez... Ah, deixa eu só voltar, porque eu esqueci de perguntar. Meninas, com esse volume de orelha média e com essa pressão, que curva timpanométrica é essa? AD? Perfeito, AD. A AD está dentro da família A. Salvo alguma questão na história clínica do paciente, a AD, ela é normal. Quando que o AD não é normal? Quando eu puder ter uma disjunção da cadeia tímpano-auricular, que normalmente é causada por traumatismo crânioencefálico, por acidente, por batida de cabeça. A AD também pode ser uma característica do idoso, do envelhecimento, porque vai afinando a membrana timpânica e pelo fininho da membrana timpânica, essa mobilidade ela fica aumentada. Em função disso, o pico fica maior, porque a membrana timpânica fica afinada pelo envelhecimento. Tá? Salvo isso, a AD é da família A e é uma curva normal. Quando eu encontro curva AD? Em qual timpanograma? Num timpanograma que não tem gap. Se não tem gap, pode ser normal ou neurosensorial. Vocês nunca podem fazer a relação de que uma curva A é linear normal. Isso não existe. Uma curva A é ausência de gap, salvo algumas exceções, como, por exemplo, na otoesclerose, que a gente vai chegar lá, salvo numa disjunção de cadeia tímpano-auricular. Tirando os salvos aí, tirando esses asteriscos que eu coloquei na otoesclerose e na disjunção de cadeia, a curva A, ela casa com uma ausência de gap. A ausência de gap, normal e neurosensorial. A gente está falando de orelha média. Não dá para pensar que uma pessoa com curva A, ela ouve bem. Então, vocês vão receber um paciente e vão fazer uma curva timpanométrica. A curva deu A. O que vocês têm? Vocês têm única e exclusivamente a condição de orelha média desse paciente. Vocês não sabem nada da audibilidade dele. Quem vai ajudar vocês na audibilidade desse paciente é o reflexo acústico. Até aqui com a curva, vocês só sabem mobilidade de STO, do sistema tímpano-auricular. Tá bom? Daí a gente olha na audiometria, prof? Em relação à audibilidade? É. Sim, quem vai nos falar de audibilidade é a audiometria. Mas, mais para frente, Natália, a gente vai falar de emissão otoacústica. E daí, a gente vai conversar sobre o seguinte. Vamos pensar numa criança de 1 ano e meio, tá? Criança de 1 ano e meio. Vocês receberam essa criança no consultório para fazer uma avaliação audiológica. Então, vocês receberam do médico um pedido de diagnóstico audiológico. Uma criança de 1 ano e meio, é muito difícil a gente condicionar para fazer uma audiometria lúdica, que vocês vão aprender com a professora Iliara. O que vocês vão usar para fazer o diagnóstico de uma criança de 1 ano e meio? Timpanometria, reflexo acústico, emissões otoacústicas e potencial de tronco encefálico. Então, todo paciente que nós não conseguimos fazer audiometria, seja por impossibilidade do paciente, seja por idade, a gente vai lançar mão dos métodos objetivos de diagnóstico. Timpanometria, reflexo acústico, emissão otoacústica e potencial evocado auditivo de tronco encefálico por frequência específica, PEAT ou BERA. Então, não faz o link de que eu vou conhecer o limiar só pela áudio. Eu posso conhecer limiar por métodos objetivos, que é o potencial de tronco encefálico. Antes dele, eu posso e devo fazer emissão otoacústica, que vai me falar sobre a cóclea, sobre o funcionamento de célula ciliada externa. Então, é isso que a gente vai aprender nessa disciplina. Métodos de diagnóstico que complementam a audiometria ou que substituem a audiometria caso o paciente não possa fazer.
como uma criança de 1 ano e meio, por exemplo. Tá bom. Tá? Então, vamos adiante. Meninas, o que nós temos aqui? Esse primeiro valor, o 0,77, ele não importa para a gente clinicamente, é o volume do conduto. O 0,16 foi o pico de complacência, de compliância, o pico de máxima mobilidade desse sistema tímpano-auricular, 0,16. Esse pico, ele bateu, ele ocorreu em menos 38 DAPA, pressão menos 38. Gradiente não importa. Então, a curva começou em mais 200, ela sempre vai começar em mais 200, que é a primeira pressão que eu coloco dentro do ouvido. Eu vou caminhar com essa curva até o pico. Que pico é esse? 0,16. Vou caminhar até o pico. Então, aqui está o 0,16. Aqui está o pico. Onde que eu vou colocar esse pico? No menos 38. Então, eu tenho que imaginar que o 0 está aqui, o negativo está aqui, menos 38. Onde eu vou fechar essa curva? Começou em mais 200, eu posso fechar em menos 200. Tudo bem? Prof, eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo tua seta. Outras pessoas estão vendo? Eu não sei, talvez eu... Pra mim aparece aqui, só que ela é preta, por isso que... Eu tô vendo. Tá, mas tá mexendo para você? Sim, Sim. Ah, tá, então o meu que travou. Então, deixa eu ver. Eu não sei onde é que eu vou para trocar a cor. Vocês sabem onde eu troco a cor daqui da seta? Dá, prof, eu não sei. Eu também não. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Aqui, eu acho que é para escrever. Não. Amanda? Oi, tinha caído, agora voltou. Desculpa, Amanda. Eu não sei onde trocar a cor disso aqui, mas eu vou estudar depois. Mas dá para enxergar a preta. É só porque o meu tinha travado, daí não estava mexendo para mim. Ah, entendi. Então tá bom. Então vamos adiante. Meninas, então aqui, ó, a gente começou em mais 200, caminhou até o 0,16, fechamos a curva em menos 200, e onde nós colocamos esse pico? No menos 38, que é esse valor aqui de pressão de pico, pressão de complacência ou de compliância. Aqui. Com estes valores, pico em 0,16, numa pressão menos 38, com este desenho, que curva é essa? É a R? É uma curva AR. AR que mostra que o sistema tímpano-auricular está com uma rigidez. Então, ele não está com a mesma mobilidade da A e nem com a mobilidade excessiva da AD. Ele está rígido. Rigidez na curva AR, rigidez do sistema tímpano-auricular, nem sempre vai falar sobre uma alteração, mas pode falar sobre uma sequela de otite média, por exemplo, sobre o início de rigidez do sistema de uma otoesclerose, que é quando o estribo fica enrijecido com esclerose, por isso que chama otoesclerose a doença, é uma esclerose do estribo, e esse enrijecimento do sistema faz uma curva baixinha. Se a curva está baixinha e eu tenho uma história clínica que fala sobre alguma questão de orelha média, pode ser até que eu tenha um gapinho, um gap pequenininho na avaliação aéreo-óssea. Mas pode ser que seja normal. Então, eu vou casar essa informação com a história clínica, com a audiometria. Salvo qualquer questão, é a família A. Família A é normal. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Por favor, falem se vocês tiverem alguma questão.
Prof, eu só não entendi ali, ela tá fechada em menos 200 ou menos 300? Ela encosta, Bruna, aqui, ó. O fechamento vale quando ela encosta no zero. Então, você percebe que ela continua descendo depois, né? Sim. Mas ela encosta no zero no menos 200. Tá, entendi. Entendeste? Sim, consegui entender. Obrigada. Pronto, vale quando ela encosta no zero. Mesmo que o pico aqui tenha sido um pouquinho deslocado, fechou em menos 200 mesmo assim. Meninas, se vocês forem trabalhar em algum lugar que vocês tenham que desenhar a curva timpanométrica, o fechamento, ele é importante, lógico, o fechamento da curva, só que ele é, entre aspas, o que menos importa. O que mais importa é o pico e a pressão do pico, para a gente poder classificar a curva timpanométrica. Ok? Meninas, acho que travamos, né? Não, prof. Tá tranquilo. Não travou? Não. Vocês estavam todas travadas para mim. Então tá bom. Então vamos lá. E aqui? Quem é que se anima a fazer a leitura aí para mim? Ó, aqui tá aparecendo, ó, volume de orelha, que é a orelha externa, né, que eu falei que é o volume de conduto. Aqui tá a compliância, que é a complacência, que é a máxima mobilidade, que é igual a pico, isso aqui é o pico. Aqui está a pressão e aqui está o gradiente. Quais são os valores importantes clinicamente para nós? Compliância e pressure. Aqui está em inglês, né? Compliância e pressão. Complacência e pressão. Se eu tenho uma complacência em 0,04, 0,04, esse sistema se mexeu? 0,04. Eu acho que não. Não se mexeu. Porque é 0,0. Se fosse 0,1, 0,14, 0,15, 0,16, eu saí da linha do zero. Mas 0,0 não mexeu nada. Tá aqui, ó. Tá na linha do zero ainda. 0,04. Esse 0,04 em menos 115, vocês conseguem observar aqui algum pico, alguma coisa? Não. Não tem pico. Então, toda vez, meninas, que vocês tiverem um valor de mobilidade, de complacência, de pico, que for 0,0 alguma coisa, significa que o sistema, ele não saiu do zero. Se o sistema não saiu do zero, ele está se mexendo? Não tá. Se ele não está se mexendo, não tá bom. Se não tá bom, é uma curva do tipo B, que fala sobre otite, que fala sobre alteração do sistema tímpano-muscular, que fala sobre alteração de orelha média. Se eu tenho alteração de orelha média, vamos lá. Tô com fone, tá? Se eu não tô com fone, eu tô com vibrador. Tô com fone, esse som vai passar por aqui. Chegou na orelha média, ele vai encontrar uma barreira, ele vai encontrar um obstáculo. Ele vai precisar de muito mais energia para cruzar esse obstáculo, para passar por esse obstáculo. Chegando na orelha média para cruzar o obstáculo, eu preciso de acréscimo de intensidade. O acréscimo de intensidade vai fazer a via aérea rebaixar, vai fazer a via aérea piorar. Quando eu coloco o vibrador aqui, ó, direto na mastoide, direto na cóclea, eu não tenho muro, eu não tenho barreira. O muro ficou para cá. Então, aqui está a minha estimulação e o meu muro tá antes da estimulação. Então, eu tô indo direto.
Indo direto, a resposta fica muito melhor. E é daí que nasce o gap aéreo ósseo. Eu precisei de mais volume para a via aérea, e esse volume não precisou ser aumentado na via óssea, porque eu estimulei direto a cóclea. Então, aqui no meio, ó, tá a alteração de orelha média. Aqui no meio tá a curva B. A curva B justifica o gap aéreo ósseo por conta da diferença no transdutor, na diferença da estimulação. Acompanham, meninas, por que quando eu tenho gap aéreo ósseo, eu tenho possibilidade de uma curva B ou C, mas eu comecei falando da B? Sim. Sim. Então, a diferença de estimulação, a diferença no transdutor, do jeito que eu estou fazendo o som chegar na cóclea, vai gerar o gap. Esse gap fala sobre a orelha média. Então, se eu tenho um gap, possivelmente eu vou encontrar uma curva B ou C. O que aconteceu na atividade? Teve algumas de vocês que fizeram o seguinte raciocínio. Se eu tenho um gap grande, gap grande deve ser uma alteração bem ruim, uma curva B. Se eu tenho um gap pequenininho, essa alteração não deve ser tão grande, curva C. Esse é o melhor jeito de pensar. Tá bem certinho assim. Gapão, orelha média não tá legal. Caiu muito a via aérea. Se caiu muito a via aérea, o tamanho da barreira de orelha média tá muito grande. Gapão, curva B. Gapinho, curva C. Gap, alguém da família A? Eu considerei pelo tipo da perda. Eu não olhei o gap. Pode ser assim também, pelo tipo de perda, se ela é profunda, no caso. É que, Natália, é esse raciocínio que vocês não podem fazer. Tá. A orelha média é uma coisa, a orelha interna é outra coisa. No momento que você tem uma alteração profunda de orelha interna, alteração profunda de cóclea, você pode ter uma curva do tipo A, porque a orelha média tá boa, só a cóclea tá ruim. Uhum. Então, vocês têm que fazer o raciocínio pelo gap. Tem o gap, a orelha média não tá legal. Ou não tá legal condutiva, óssea normal, ou não tá legal mista. Eu pensei assim, tipo, ela pode ser mista ou condutiva, neurosensorial é sempre curva A. E daí eu olhei depois pelo tipo de perda, dentro da mista e da condutiva. Pelo grau, você quer dizer? É isso, pelo grau, desculpe. Pelo grau. Daí, Natália, é isso que eu quero que tu separe na tua cabecinha para nós. O grau de perda auditiva não tem relação nenhuma com a curva timpanométrica. Tá. O que tem relação com a curva timpanométrica é o gap. Uhum. Então, assim, se eu tenho um gap e a via aérea está profunda, e se eu tenho um gap e a via aérea está moderada, isso aqui não significa nada para a curva timpanométrica. Quem significa é o tamanho do gap. Então, se eu tenho a óssea em 10 e a aérea em 40, eu tenho um gap de 30. Isso aqui é um gapão. Gap maior que 20 é gapão. É gap grande. Então, gap maior do que 20, possivelmente eu tenho uma B. Gap de 15, possivelmente eu tenho uma C. Essa regra vai ser assim, ela não existe. Por isso que eu uso possivelmente. Pode ser que eu tenha um paciente com gap de 40 e ele seja C. Pode. Mas só para ficar mais fácil para a gente entender a relação curva timpanométrica com a fisiopatologia. Fisiopatologia VA-VO. Quanto maior o gap, maior o problema de orelha média. Essa é a fisiopatologia que tem que estar clara para vocês. Gap pequeno, o problema na condução não está tão grande. Gap grande, o problema na condução está maior. Por quê? Porque cai a via aérea. Ela vai piorando. Eu vou precisando de mais intensidade
para chegar o som na cóclea. Vamos fazer um pensamento aqui, ó. Meninas, pensem comigo aqui, ó. Aqui tá a cavidade de orelha média, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu pensar. Por que que ele não tá deixando? Acho que eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Mas pensem comigo assim, meninas, ó. Imaginem essa cavidade de orelha média aqui, ó, completamente tomada por pus, completamente tomada por secreção. Pensem nesse... Quando a gente tem secreção no nariz, pensem toda essa secreção no nariz que a gente consegue assoar e colocar para fora, pensem toda essa secreção aqui dentro. Tudo isso tomando conta do sistema de orelha média. O som vai entrar por aqui e para ultrapassar tudo isso, pela via aérea, pelo fone, vai ter que aumentar muito a intensidade para poder cruzar isso aqui, chegar na cóclea e ser percebido. Então, isso vai fazer com que a via aérea vá piorando. Quando eu coloco o vibrador aqui, ó, posicionado na mastoide, direto na cóclea, eu simplesmente ignoro isso daqui. Essa secreção toda da orelha média eu ignorei. Eu vou estimular direto a cóclea. Então, eu vou ter um gap grande, porque eu precisei passar por tudo isso daqui pela via aérea. Agora, vamos ao extremo oposto. Vamos pensar que está lá no final do processo infeccioso e que toda aquela secreção no nariz ficou só uma coisinha escorrendo. E só essa coisinha escorrendo vai estar aqui, ó, na orelha média. Um líquidozinho de nada aqui. Esse líquidozinho de nada vai atrapalhar a entrada desse som aqui pela via aérea, pelo fone, mas vai atrapalhar pouquinho. Não vai ser um barreirão, vai ser uma barreirinha. E daí esse som vai cruzar por aqui para chegar na cóclea. Quando eu estimular por via óssea, essa diferença na estimulação não vai ser tão grande. Eu vou ter um gap, mas ele vai ser pequenininho. Então, se é pequenininho, talvez eu já não encontre mais uma curva B aqui. Eu encontro uma curva C. Por que que a curva C ela é chamada, e a gente lê nos livros, como uma curva de transição? Porque é quando a gente está começando uma doença de orelha média ou quando a gente está terminando uma doença de orelha média. Por isso que ela é a curva que transita entre o normal e o alterado. E é por isso que a gente faz a relação com o tamanho do gap, por esta fisiopatologia aqui, pelo tamanho dessa alteração dentro da orelha média. Conseguiram, meninas? Sim. Sim, Conseguiram? Uhum. Tá começando a fazer sentido. Então, vou pegar essa imagem aqui só para fortalecer o que eu tinha falado antes, ó. Isso daqui é o que a gente vai precisar para fazer timpanometria e reflexo acústico. Essa aqui é a composição que vai no paciente para fazer medidas de imitância acústica. Aqui desse lado eu tenho a sonda para fazer a curva timpanométrica e aqui desse lado eu tenho o fone para fazer o reflexo acústico. Como que eu escolho essa sonda? Pelo tamanho do conduto do paciente. Eu dou uma puxadinha aqui, observo o tamanho do conduto e esta pontinha aqui é o que a gente tem que fazer, encaixar aqui e vedar. Tem que encaixar aqui e ficar bem bom para vir o 226 do tom teste e para vir a pressão, que vai empurrar a curva timpanométrica. Normalmente isso fica assim, penduradinho, na parede do ambulatório, do consultório, do lugar em que vocês forem trabalhar
vocês vão ter que tomar muito cuidado, isso daqui é tudo muito sensível. E nas nossas práticas no hospital, ou no SAF, no hospital fica penduradinho, e lá no SAF ainda não estava assim tudo muito organizado, mas parece que agora as coisas já se ajeitaram bastante aí durante a minha licença e depois daqueles problemas que a gente teve de alagamento, enfim. Prof, Pode falar. teve uma vez quando o SAF ainda era lá no centro e eu estava numa prática de observação que precisava fazer numa criança bem pequenininha e eles não tinham sonda, não conseguiam achar uma sonda muito pequena, sabe? E acabou que eles não conseguiram fazer o exame porque não tinha a sonda certa. E, tipo, a gente ficou assim, a gente procurou por tudo, sabe? A gente foi em tudo que é sala procurar e não deu certo. Não sei se era porque não tinha o certo ou se a criança tinha o tamanho muito pequeno, sabe? Mas não aquilo. Eu acho, Amanda, que daí é problema, no caso nosso, de não ter muito recurso e não ter todas as sondas de todos os tamanhos. Mas elas existem. Elas existem de todos os tamanhos, inclusive para os bebês, né? Porque é justamente nesse tema, bebês e crianças, que eu ia entrar agora, bem juntinho com a tua pergunta. Existe, sim, sonda para todas as idades, inclusive para os babies. Eu acho que era a de bebê ficava muito pequeno nele e a de criança, digamos, ficava muito grande, daí não tinha um meio termo para ele. Eu vou voltar aqui, mas aqui não tá bem completo. Essa caixinha aqui é a caixinha original que acompanha o equipamento. Então, aqui já não tá bem completo, ó, não tem todas as cores. Tem branco, azul, amarelo, rosa, verde, e o verde tem diferentes modelos. Esse rosinha aqui e esse amarelinho, que não dá bem para ver, são os menores. São essa transição aí que talvez foi o que faltou nessa criança. Mas é para ter, Amanda, não é para nós ficarmos sem fazer por tamanho, sabe? Pois é, daí eu não sei o que a criança teve que fazer, se teve que ir em outro lugar. Ai, que dó. Isso dói meu coração. Mas é para a gente conseguir fazer tudo em todos os pacientes, sim. Inclusive, tem umas sondas gigantes para aqueles... Não sei se vocês já viram alguém ou já tiveram algum contato com um velhinho que tem uma orelha muito grande, assim, um conduto gigante. Não sei se vocês já viram, mas tem sonda gigante também, grandona, para quem tem o ouvido maior e tem para quem tem o ouvido menor. Então, é para ter para todo mundo. Tá? Tá bom. Meninas, em relação a esse esquema aqui, ó, que é o que acontece de estimulação do equipamento sobre o sistema auditivo e o que o sistema auditivo devolve, vocês conseguiram entender bem? A gente insere uma pressão que vai pela sonda, a gente insere um tom teste que vai pela sonda e o sistema auditivo devolve uma mobilidade que é medida pelo microfone e que a gente observa na tela do equipamento. Isso aqui, esse recorte aqui, é o que faz uma imitanciometria. Por isso, meninas, que em hipótese alguma a gente pode fazer uma relação com uma perda coclear, do tipo, perda leve vai ser tal coisa, perda moderada vai ser tal coisa, perda severa... Não, a gente não pode fazer isso, porque a curva timpanométrica, ela para aqui, ó. Começou a orelha interna, ela não tem mais nada a ver com isso. A curva timpanométrica, ela tem a ver até aqui, ó. Quando o estribo entra lá na janela oval e essa mobilidade da membrana com o sistema timpanocircular é medida. E depois a gente vai também ter uma medida aqui de tuba auditiva. Essa daqui é a tuba auditiva. Aqui já é a entrada para a cóclea. Mas o que a gente faz aqui é isso. Em relação a isso aqui, vocês têm alguma dúvida? E ainda, transferir isso para o gráfico? Todo mundo tá ok? Acho que sim, prof. Com os exercícios que a gente vai fazendo, a gente também vai vendo quais as dúvidas, mas por enquanto, eu pelo menos tô ok. Agora eu não sei nos exercícios como que vai ser nos próximos.
Tá legal, Natália. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou pelo chat, ou abrindo o microfone? Eu já estou notando bastante erros no meu trabalho. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo, porque eu confundi bastante coisa. Então, Nathalie, esse amadurecimento da atividade, ela é super importante. Por isso que eu fiz questão de que vocês tentassem executar antes da nossa aula de hoje, para a gente ir amadurecendo. Por isso que eu falei para vocês que não valeria a nota de primeiro e que a gente ia pensar se ia valer nota, porque é um amadurecimento, entende? Vocês tiveram um primeiro contato, eu joguei. Deixa eu ver o que volta. No que voltou, você está fazendo o que eu mais queria. Ah, eu já estou observando equívocos. Deixa eu arrumar os meus equívocos. O que vai valer lá no Moodle? A última versão. A versão que a Nathalie, que a Bruna, que a Luana, que a Isabel, que a Natália, que são as que eu estou enxergando aqui. A versão última que vocês postaram depois que vocês amadureceram todo o conhecimento por meio dos nossos diálogos. Então, as coisas que vocês viram que já tem que ser diferente, vocês já vão apontar para mim. Então, você já me disse que tem coisa para mexer, já não vou nem olhar mais o teu. Vou deixar tu mexer e me avisar. E assim, todas vocês, eu quero que vocês me digam, por favor. Prof, não olha, eu vou arrumar? Não olha, eu vou arrumar, para a gente ir amadurecendo. Certo? Então, tá bom. A Sandy falou no chat que compreendeu melhor agora. A Luana, foi impressão minha ou você tinha aberto o microfone, Lu? Oi, prof. Eu ia concordar com a Natália, porque às vezes com a aplicação dos exercícios a gente vai compreender melhor, né? Só que não, por mim tá tudo ok. Então tá bom. Então tá certo. Então vamos seguindo. Prof, Oi? eu tô com bastante dificuldade em diferenciar a curva B da curva C. Mas daí eu coloquei tipo, tudo como C, porque eu achei que a B era alguma outra coisa diferente. Mas agora tu falando disso do gap mais de 20 e menos de 20, eu posso cuidar por isso. Perfeito, isso mesmo. Ok, obrigada. O 20, meninas, é um ponto de corte que a gente coloca, né? Porque o gap mínimo é 15. Então, um gapinho, 15, é pouca coisa na orelha média. É C. Um gapinho um pouco maior, 20, continua sendo pouca coisa na orelha média. É C. Talvez a gente encontre um gap de 15 com curva B. Sim, talvez isso aconteça. Mas eu estou tentando fazer pontos de corte para vocês conseguirem fazer os primeiros raciocínios. Mas, assim, a gente jurar de pé junto que todo gap de 15 vai ser C, não dá. Entendem? Mas a grande maioria dos gaps grandes são B. Tá? A Isabel também falou que tá vendo questões que pode mudar no trabalho. Então, pronto, meninas. Quem tá me dizendo que vai mudar, eu já não vou olhar. E daí eu vou deixar vocês repostarem e vocês me avisam. Prof, repostei. Daí eu olho. Tá bom? Prof, tu Oi? tem como mostrar depois mais exemplos da curva B? Posso, claro. Posso Tá. sim. Que eu não peguei direito. Posso sim. Eu acho que eu vou fazer isso agora, Amanda, antes de entrar nas crianças, que é o que eu ia fazer. Deixa eu só pensar onde que eu salvei. Não. Exame, será? Ah, eu me amo. Eu arrumo tudo bem bonitinho e depois quem é que diz que eu lembro onde que eu salvei o que eu arrumei? Se não está dentro da pasta 2020, essa é a atividade 1, exames. Não é isso.
Prof, eu não tô vendo a tela, porque minha internet tá péssima, então eu vou sair, vou reiniciar meu computador, daí eu vou tentar entrar de novo. Senão eu não vou conseguir ver a explicação. Tá bom, tá joia. Eu já volto. Ah, achei o que eu queria. Deixa eu esperar ver se a Amanda volta. Para vocês está tudo bem aí? Para quem está? Para mim, sim. Sim. Tá. Bruna, já vi tua mensagem aqui também, tá? Que você também vai mudar. Prof, eu posso te fazer uma pergunta sobre atividade? Lógico. Eu já tinha te perguntado isso, mas eu acabei ficando com dúvida. Igual, eu vou só abrir ela aqui para eu ver o exemplo. Tipo assim, tem os limiares que a via óssea, ela, tipo, não tá com gap, ela tá com 10 dB de diferença. Eu achava que sempre acoplaria com a via aérea quando tem só 10 dB. Sim, e pode e deve acoplar, Bruna. Pode e deve. Eu deixei uns assim, só para vocês verem que tem colegas nossos que não acoplam. Apesar de que clinicamente 10 dB não significa nada, tem quem não acople. Encontrei a via aérea em 30, encontrei a via óssea em 20. Isso aqui, clinicamente, não é nada. Sim. Isso aqui é uma cóclea respondendo do mesmo jeito pelos diferentes transdutores. Mas tem gente que deixa assim. Tá. Mas é só acoplar. Não tem por que não acoplar. Existem muitas diferenças de jeitos de fazer na áudio. Isso é um pouco delicado. Mas vocês sempre, meninas, sempre, vocês têm que pensar no que aquilo representa clinicamente. Clinicamente, 10 dBs não é nada, não vai gerar nenhuma intervenção para o paciente, o médico não vai prescrever remédio, a gente não tem que mascarar, aquilo não significa nada. Junta, facilita a vida, acopla. É isso? Sim, era isso. Tá. Imagina, nada, perguntem o que vocês quiserem da atividade, meninas. Tem várias coisas que eu deixei justamente para dar esses destaques, assim, de diferenças que a gente vê na clínica e no mundo. Tá, Sandy, eu vi tua mensagem também. Eu tava esperando a Amanda voltar, mas eu acho que a Amanda não voltou, né? Ela falou que ia reiniciar, então eu acho que talvez demore um pouquinho. Vai demorar. Então eu vou dar sequência e depois ela ouve a gravação. E talvez ela chegue em tempo enquanto eu tô explicando. Eu tenho uma dúvida, prof. Pode falar. Tem um audiograma lá nas nossas atividades que só tem 2 gaps. Aí eu coloquei que é curva C, porque eu achei que como tinha só 2, eles poderiam melhorar. Que daí poderia ser o motivo. Tá certo esse raciocínio? Ou eu só olho mesmo pelo tamanho deles? Tá certo esse raciocínio, Nathalie. E assim, ó, o que tu fizeste tá certo. Eu tenho só 2 gaps. O que esses 2 gaps representam? Um pouquinho de alteração nesse sistema tímpano-circular que gerou das ósseas 500, 1000, 2, 3 e 4. Eu tenho 5 pesquisas de via óssea. Dessas 5 pesquisas, 3 frequências acoplaram e 2 frequências não acoplaram. Essas 2 frequências que não acoplaram foi alguma questão ali na passagem do som que teve obstáculo. Esse obstáculo possivelmente vai embora, porque aqui não tinha obstáculo. Aqui o som cruzou bem, aqui o som não cruzou bem. Então, o teu raciocínio está certo. Possivelmente é uma curva de transição. Deve estar saindo ou deve estar começando, porque não acometeu todo mundo, acometeu só uma parte das frequências. E daí isso tem muito a ver com a parte da física acústica, meninas, e com a anatomia da orelha média e com a passagem do som por essa orelha média. Às vezes o gap fica em 500 e 1000, às vezes o gap fica em 13 e 4. Vai depender muito de como esse som vai passar por essa orelha média. Tá?
Prof, aí, pegando o exemplo da Nathalie, se tem, por exemplo, 2 frequências só com gap, eu boto no laudo mista, igual? Sim, quando a gente tem isolado, assim, só o gráfico, sem nada da história clínica do paciente, como eu dei para vocês, viu gap com perda óssea, é misto. Tá bom. E quando eu encontro uma curva C, eu teria que repetir esse exame depois de um tempo? Exatamente. Daí, quando a gente encontra a curva C ou curva B, qual que é a nossa rotina? O paciente volta para o médico e a gente escreve na descrição do atendimento, aguardo para paciente para reavaliação pós-conduta médica, pós-tratamento médico, o paciente volta para nós reavaliarmos. Porque a gente só pode fechar diagnóstico com curva A quando esse paciente não tem nada. Deixa eu explicar melhor isso. Para eu fechar um diagnóstico bem feito, eu preciso que o paciente tenha uma curva do tipo A. Porque daí eu consigo dizer como está a cóclea, porque a orelha média está boa. Quando que eu não consigo ter uma curva A num paciente? Em paciente síndrome de Down. 90% dos pacientes síndrome de Down, eles têm curva B sempre, por conta do posicionamento da tuba auditiva. A nossa tuba auditiva é assim. A tuba do síndrome de Down, ela é horizontalizada. Então, a gente nunca consegue a aeração entre ouvido, nariz e garganta que a gente precisa para ter curva A, com normalidade de orelha média. Então, num paciente Down, não adianta a gente ficar pedindo para ele retornar, para eu reavaliar depois do tratamento médico, porque ele vai ser B sempre. A grande maioria deles vai ser B sempre. Então, salvo uma condição que faça o paciente ser B sempre, colesteatoma de orelha média, pacientes com síndrome de Down, que aquela condição está lá instalada, não adianta eu retornar. Colesteatoma tem tratamento, daí ok. Mas o síndrome de Down não dá, a gente não vai conseguir mudar o posicionamento da tuba auditiva dele. Então, salvo isso, encontramos uma alteração de curva timpanométrica, o paciente vai para o médico, faz o tratamento e a gente reavalia pós-tratamento. Tá? Mais alguma pergunta, meninas? Então, tá bom. Amanda, as meninas ficaram fazendo perguntas enquanto você ia e voltava. Então, agora é que eu vou... Daí depois você ouve para nós, por favor, a gravação, porque elas perguntaram sobre questões de curva timpanométrica, você vai aproveitar também. Então, assim, ó, para responder melhor a pergunta da Amanda, eu vou colocar outras imagens aqui. Olha, Natália, essa curva tá voando, tá vendo? Tô vendo. Ó, então por que essa curva tá voando? Porque este equipamento foi configurado para levar em consideração o volume de orelha externa. Então, aqui, ó, IR V, tá vendo? IR V, que é o volume de orelha externa, 1,35. Então, a curva começou aqui, ó, em mais 200, em 1,35. Começando aqui voando, porque esse equipamento foi assim configurado, eu vou buscar o pico. Qual foi o pico? IRC, C de compliância ou complacência, que é o pico de máxima mobilidade. IRC 0,18. 0,18 foi o pico. Em qual pressão? Não apareceu a pressão aqui, mas apareceu a pressão aqui, ó. IRP, P, pressão, 92 DAPA, positivo. Então, se aqui é 200, aqui é 100, o 92 está um pouquinho para cá. Então, aqui está o pico em 0,18. Comecei em mais 200, tive o pico em 0,18 em 92. Onde que eu vou fechar essa curva? Lá no menos 200. Mas ela não fechou muito bem em menos 200. Onde que fecha? Exatamente onde ela começou. Então, é como se essa curva tivesse sido desenhada até aqui, ó. Isso aqui é o resto do desenho que fica do gráfico.
mas ela sempre vai começar e terminar na mesma linha. Lembra, Bruna, que você perguntou antes em relação ao fim daquela outra curva? A gente estava no chão. No chão eu tenho o 0 como referência. Aqui eu tenho o início, então ela deve ter terminado mais ou menos por aqui. O que que importa? Importa isso aqui, ó. O pico, que foi 0,18, e a pressão, que foi 92. Meninas, se o pico foi 0,18, não foi 0,08, 0,18, numa pressão positiva. Que curva é essa? Isso que, né, tipo, pelo pico é a R. Muito bem. Mas daí, tipo, tá ali entre o 100 e o 0. E não 0 e menos 100. A pressão embaixo. Acho que é a pressão? Aqui embaixo é a pressão. Tudo que acontecer até o menos 100 aqui, ó. Aqui tá o menos 200. Tudo que acontecer até o menos 100 para cá é pico positivo ou pouco negativo. Isso é A, AR ou AD. Tá, mas... tá, acho que agora eu entendi. O AR, ele não precisa estar com a pressão entre 0 e menos 100. O AR é em qualquer lugar do menos 100 para mais positivo. Bem como o A e o AD. Isso aqui, meninas, pico positivo, é muito difícil, mas é possível, porque isso aqui é um paciente de verdade. Tudo isso aqui é paciente de verdade. Então, tudo que for do menos 100 para a positividade é A, AR ou AD. Tudo que for do menos 100 para a negatividade é C. E tudo que não tiver pico é B. Entendi. Então, você sempre tem que olhar aqui, ó. O volume é 0,18. Se for 0,08, 0,0 ficou no 0. Se ficou no 0, não teve mobilidade. Se não teve mobilidade, a orelha média tá ruim. E nessa imagem, então, se ele tá ali entre o 0 e o 1, quer dizer que não tem mobilidade para você desenhar ali. Fala de novo, por favor, Natália. Tipo assim, se o pico dele, o desenho da curva está entre o 0 e o 1 de volume. Então, quer dizer que não tem mobilidade nesse desenho aqui. Entre o 0 e o 1, deixa eu te olhar. Fala de novo, acho que eu não acompanhei teu raciocínio. Se ali no desenho ele está entre o 0 e o 1, ele não tem mobilidade, porque seria 0 ou 0 alguma coisa. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, vamos ver se eu consigo te entender. Aqui, ó, do início da curva, mais 200, até o pico, a mobilidade, a movimentação foi 0,18. Tá. 0,18 é menor do que 0,3. Só que é menor do que 0,3, mas não é 0,0. Se for 0,0 alguma coisa, é porque não mexeu nada. Se for 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, até 0,29, é porque mexeu, o sistema movimentou. Então, não é curva B, é curva AR. 0,11, 0,12, 0,13, aqui no volume de orelha média. É um volume baixinho, é um pico pequenininho, mas ele existe. Não sei se eu tirei tua dúvida. Prof, eu perdi tudo que tu falou porque caiu bem na hora, é sempre assim. Mas depois eu assisto. Não, mas não tem problema. Eu posso falar de novo? Eu estava falando sobre Eu estava falando sobre o volume de orelha média. A gente aprendeu na aula passada que de 0,3 a 1,65 são as curvas As. Para o volume de orelha média.
0,3 para menos é AR, desde que a pressão seja de menos 100 para a positividade. Menos 100 para o positivo. No momento que eu tenho 0,18, houve uma pequena mobilidade, 0,18. Se fosse 0,08, 0,07, 0,06, toda vez que for 0,0 aqui, ó, é B. Tá. Toda vez que for 0,1 e alguém depois, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até 0,29 é a R. Entendi. Deixa eu dar outro. Por que que nesse gráfico tem, tipo, ali do lado 0, 1, 2, por que que ele tá no 1? No gráfico, esse Porque gráfico... é 1,35, né? É por isso? Desculpa, fala de novo, Natália. A curva tá dentro do 1 ali porque é 1,35? É Isso mesmo, porque esse equipamento ele foi configurado para levar em consideração o volume de orelha externa, esse volume aqui, ó, do conduto. Ah, tá. Eu tava perdida. A curva está voando. Lembra que você falou para mim no início da aula, prof, eu vi algumas curvas altas voando? Sim. Isso aqui é uma curva alta voando, mas que não significa que é uma curva AD, porque o que importa é isso aqui, ó. É o 0,18, é esse tamanho de mobilidade aqui, ó. Por que que ela tá aqui em cima? Porque o volume de orelha externa, esse aqui, ó, do conduto, foi medido e considerado, que não importa nada. Como o volume é 1,35, a curva começou aqui em cima. Sim, tá, entendi. Tudo bem, turma? Obrigada, prof. Imagina. Eu vou dar mais um exemplo. Ó. Acho que assim. Não quero nem assim, eu quero um meio termo. Tá, vamos assim. Meninas, vamos olhar o desenho. O desenho está voando, certo? Ele não começou aqui no 0, ele começou voando. Por que que ele começou voando? Porque o volume de orelha externa, o volume do conduto, foi medido e considerado 1,04, tá? 1,04 não significa nada, só significa que a curva subiu e voou. O que a gente precisa considerar? IRC, compliância, volume de orelha média, pico, máxima mobilidade do STO, do sistema tímpano-auricular. Máxima mobilidade em 1,69. A curva começou em mais 200. O meu pico subiu 1,69. 1,69. Em qual pressão foi o pico? Foi em menos 40, ó, menos 40 DAPA. Subiu 1,69, menos 40 DAPA. Desceu, fechou aonde? Fechou lá no menos 300. Por que fechou no menos 300? Por que fechou um pouco mais para cá? Porque esse pico está um pouquinho deslocado para negativa. Então, fechou a curva um pouquinho mais para cá para mostrar essa mobilidade do sistema e a formação do pico. Assim ficou a curva. Uma curva com mobilidade de 1,69 numa pressão menos 40, ela é o quê? AD. AD. AD é normal até que prove o contrário. Como que eu vou provar o contrário? Com a história clínica do paciente e com os meus achados da ATL, VA e VO. Então, essa timpanometria poderia ser de um idoso por ser AD. Muito bem. Muito bem. Poderia. Deixa eu achar uma B, que foi o que a Amanda me pediu. Vai ter tudo aqui, menos uma B, quer ver? Pois é, achei difícil de achar. Tem tudo aqui, menos uma B, Amanda. Deixa eu ver o que é isso. Ah, esse aqui é a função tubária. Isso é para depois.
Não tem B mesmo. Hashtag fica a dica. Vou achar umas... Eu tenho um monte de curva B aqui, mas eu tenho uma Bzinha separado aqui, ó. Curva Stimp. Meninas, olhem só para o lado... Opa. Eu preciso... Sai daqui. Não era isso que eu queria fazer. Olhem para o lado direito aqui, tá? Ah, não, esse aqui já tem a cola. Não, esse aqui não vai dar. Eu vou pegar outro que não tenha a cola. Aonde que eu vi? Tava aqui. Aqui. Meninas, o que vai caracterizar, assim, ó, bateu, valeu, uma curva B? Vocês vão ter em todos os equipamentos, qualquer marca, qualquer modelo que vocês forem trabalhar, essas informações. Status, que é a sonda está boa ou não está boa no ouvido. Volume de orelha externa, que é o volume do conduto. Compliância ou complacência, que é a máxima mobilidade do sistema tímpano-auricular. Membrana com os ossículos. Pressure, que é pressão. Gradiente, que não vamos usar. Nem o gradiente, nem o volume de orelha externa. O que usaremos? Compliância e pressão. Compliância, pico, pressão, onde bateu o pico. Qual que é o bateu, valeu da curva B? 0.02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0.01 a 0.09, a curva não sai daqui, ó. Ela fica no zero. Então, vocês nem enxergam ali, ó, o desenho da curva, porque ela tá em cima do zero. Se ela tá em cima do zero, é porque a compliância, porque a mobilidade não aconteceu. Tá 0.0 alguma coisa. Quando que vai ter mobilidade? Que daí começa a AR. A AR. 0.11, 0.12, 0.13. Aqui, do 0.01 ao 0.09, é tudo no zero aqui, ó. Não mexeu ninguém. E essa B, então, é uma membrana muito, tipo, esticada, dura? O B tá assim, ó. Mas aí ela não se mexe por ser muito rígida. Porque daí, o que tu tem que pensar, tu, Amanda, e todas vocês? Quando a gente pensa nesse esquema aqui, ó, que é o que acontece quando eu tô fazendo uma timpanometria, eu tô colocando pressão aqui, que é o DAPA, e eu tô colocando um som. Esse vai fazer o quê? Vai gerar uma movimentação nesse sistema aqui. Essa movimentação vai ser medida pelo microfone que a gente vai ver no equipamento. Se eu tô fazendo e nada tá acontecendo aqui, é porque eu tenho uma rigidez do sistema. Tá vindo a informação, pressão, informação, tom, teste, e este sistema aqui não está respondendo, ele tá duro, rígido. Por quê? Porque ele tá com otite, muita infecção, muita secreção. Imagina todo o rainho do nariz ali dentro. Eu brinco sempre, né? O rainho do nariz a gente vai lá e assoa. O ranho do ouvido a gente não consegue assoar. Ou desce pela tuba e a gente engole e não percebe, ou ele fica lá dentro causando a infecção, causando a curva B. Então, o que causa a curva B? Um monte de secreção aqui dentro, o estribo com otoesclerose, com esclerose, um colesteatoma de orelha média, que é um tumor que pode invadir aqui toda a cavidade de orelha média, são as principais causas de curva B. Otite,
Esclerose do estribo, quando ele está muito esclerótico, ele não permite com que todo o STO funcione, ele para o sistema timpanomuscular inteiro. Isso é um estribo enrijecido muito avançado. Ou um colesteatoma da orelha média. O colesteatoma é um tumor, é uma massa tumoral. Se essa massa tumoral se instalar aqui, ó, ela trava o sistema inteiro. Meninas, por isso que vocês têm que saber fisiopatologia e entender os esquemas para vocês saberem o que vocês estão interpretando. O que me deixa nervosa é assim, curva A é normal, curva R, a R é normal também, mas pode estar rígido. Curva AD é normal, mas D pode ter disjunção pode estar mole. Vocês têm que entender o que está acontecendo aqui dentro. Curva B está ruim. Ruim por quê? Porque este sistema não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho secreção por otite, porque eu posso ter este ossinho com esclerose endurecido, que não deixa o resto do sistema trabalhar, ou eu posso ter uma massa tumoral aqui, que é o colesteatoma da orelha média, que não vai deixar o STO funcionar. Prof, eu posso ter por um trauma? Pode ter por trauma. Uhum. Pode, se disjuntar é ótimo, né? Se não é se eles perderem a mobilidade por terem se deslocado, assim, não ter contato um com o outro. Pode. Ai, tá me faltando a palavra, gente. Desde que eu fiquei grávida, eu tenho anomia. Eu quero falar a palavra certa, não é errada, né? Mas é tipo desmontar. Isso! Não é essa a palavra, mas pode ser. Sim. Tipo, desmontou tudo ali. Baita professora essa, né? Desmontou tudo. E se tá tudo desmontado, desmontou, não tenho conexão. Então, pensa comigo, né? Uma membrana desmontou, tipo, quebrou aqui, tá todo mundo quebrado. Se tá quebrado, eu não tenho sistema. Se eu não tenho sistema, eu não tenho como ter mobilidade. Porque, meninas, vocês têm que lembrar sempre que o sistema de orelha média, até chegar na orelha interna, é um encadeamento mecânico. É uma coisa que puxa a outra pela força da onda sonora. Começa na membrana, que vai para os ossos, daí o estribo vai empurrar a janela oval. Quando ele empurra a janela oval, esse empurrão vai começar a movimentação das células ciliadas externas da cóclea primeiro, célula ciliada externa, amplificador coclear. Esse empurrão da célula ciliada externa vai para a interna e a interna que vai mandar para o nervo auditivo. Então, todo esse sistema, ele é mecânico. Ele começa a se transformar em sinapse elétrica, da CCI para o nervo e nervo manda embora como sinapse elétrica, como atividade neural. Deu brinco que começam os choques, daí começa neurônio com neurônio. Daí a gente vai lá para áudio 3, daí já é áudio 3. Mas vocês têm que pensar sempre que esse sistema que a gente está vendo é um sistema mecânico. A gente está avaliando movimento, mecânica. Eu sei pensar em audiologia, eu sei fazer diagnóstico se eu enxergo lá dentro da orelha do paciente pela fisiopatologia. Porque senão eu não sei, senão eu viro uma maquininha. Maquininha da curva A, da curva B, da curva C, da curva... Não, vocês não são maquininha de nada, vocês são pensantes. Prof, nessa curva B, se a membrana não está se mexendo, então os ossículos não estão mexendo também, assim, tipo, tudo. E aí, então, quer dizer que a pessoa não está ouvindo? Então, por isso, Amanda, que para passar por ali precisa de muito mais som. Por isso que quando tá ruim ali na orelha média, o que vai acontecer? Pensa comigo, minha orelha média, som. Se tá ruim aqui, como que eu vou fazer passar por aqui? Aumentando a intensidade. Para quê? Para chegar na cóclea. Por isso que o audiograma dá normalmente ruim quando tá na curva B. Dá. Que daí dá o gap. Por isso que dá gap. Tudo tá. Agora. E, gurias, isso aí que aconteceu com a Amanda agora é meu sonho de consumo de desejo mundial de todas vocês. Que vocês pensem em fisiologia
para conseguir... Plim! Então, assim, ó, tá ruim aqui. Tô colocando o som pelo fone. Para passar por aqui, volume, volume, volume. O que vocês vão fazer no audiômetro? 20, que vira 30, que vira 40, que vira 50, que vira 60. Tá tudo bem, fiz uma otite terrível, né? É difícil uma otite ir lá embaixo. Mas na otoesclerose é muito comum. O estribo tá lá, duro, 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 duro. Para fazer o estribo funcionar, 30, 40, 50, 60. Daí que ele funcionou. Foi. Via aérea, né? Via aérea, orelha média, fiz o estribo funcionar. Isso aqui tudo eu anulo, eu ignoro quando eu coloco o vibrador aqui. Porque daí eu coloquei o vibrador, eu pulei o meu problema. Pulei. E daí aqui eu vou direto na cóclea. Se o estribo tá ruim, o problema é dele, porque eu tô estimulando a cóclea. A cóclea vai me responder com a reserva coclear dela. Se ela tá boa, ela vai me responder em 10, em 15. Se ela não tá boa, ela vai me responder em 20, em 25, em 30. Mas de qualquer forma eu vou ter gap. É daí que vem o gap. Aí eu tô muito feliz que eu entendi. Meu Deus. Tem mais gente feliz aí? Vamos compartilhar a felicidade, gente. Compartilhar a felicidade é uma coisa importante. Gente, a Amanda entendeu, Nathalie, Natália, Bruna, Luana, Kátia, eu só vejo vocês, gente. Então, vocês estão lascados, eu vou ficar falando o nome de vocês. Tô brincando, deixa eu baixar aqui no chat para falar com a Dara, com a Isabel, a Lu eu já falei. A Natália, essa é a outra Natália. É, a Natália Spagnolo. Não sei se é assim que fala. Nicole, Sandy. Já que vocês não estão... Não, esse aqui já era da Sandy no chat. Meninas, se vocês quiserem se manifestar também, podem se manifestar. Mas é isso, então, meninas. É por isso que o GAP existe. E por isso que, assim, eu não dei áudio 1 para vocês, mas na áudio 2 vocês vão perceber que eu bato na fisiopatologia o tempo inteiro. Então, aqui vocês estão vendo o jeito que eu dou aula, mas eu chego a dar uma aula inteira só com a foto da orelha externa, orelha média, orelha interna, fazendo vocês pensarem ali e transferirem aquilo para a folha de áudio, sabe? Porque se vocês entendem o que está acontecendo lá dentro, vocês conseguem saber. Vocês começam a fazer o exame, aqui vai dar gap de 20, aqui vai dar gap de 30, aqui vai dar gap de 10, vocês já começam assim, sabe? A curva vai dar B. Não, pela anamnese, a curva vai dar C. Então, vocês já fazem o diagnóstico na anamnese. O paciente chega assim, eu tenho muita rinite, tô atacado da sinusite, o meu ouvido tá entupido e ele dá uns estalos e eu não entendo nada que as pessoas falam. Tá me incomodando muito. Vocês pensam assim, esse paciente vai dar um gap. Se o ouvido dele tá estalando, acho que ele vai dar uma curva C, porque ele me ouve, então ele deve estar com uma perda pequenininha, vai dar um gapinho ali de 15, 20, mas vai dar um gapinho. Então, vocês já vão para o audiômetro e para o imitanciômetro mais ou menos sabendo o que vocês vão achar. Vocês antecipam o diagnóstico. Entendem? A Dara falou comigo. Vou mudar o meu. Dara, uma data. Então, assim, ó. Hoje, eu ia fazer um acréscimozinho ali naquela atividade, mas eu não farei o acréscimozinho. Eu vou deixar vocês revisarem o que vocês fizeram para que vocês possam postar novamente. Então, se vocês puderem fazer isso até a próxima segunda, não sei se cabe, se fica apertado, daí vocês me dizem o que vocês acham. Eu acho que fica bom, prof. Eu também. Pode ser. Então, pronto. Então, a gente faz até a próxima segunda essa revisão, respondendo, Dara, a tua pergunta. E daí, até a próxima segunda, vocês repostam. E daí, só semana que vem, eu faço um acréscimo mediante a continuidade da nossa aula. Tá? Então, tá bom. Então, vamos voltar para cá. Eu vou só mostrar mais um exemplinho de curva B,
que foi ela que gerou todo esse nosso diálogo. Meninas, vocês começaram a atender o paciente. O que faz vocês baterem o olho nesse exame e jurarem de pé junto que é B? Que não parece não ter pico. Tá reta? Parece não ter pico. Tá reta. Não entendi. Os zeros, 0.0, 0.0. Perfeito, perfeito. Aqui, ó. Volume de orelha média, IRC, que é compliância ou complacência, 0.03. Se fosse 0.19, já não era B, porque tem um 1 ali. Mas toda vez que for 0.0 e que for reto, é B. E B significa orelha média não tá legal. Se não tá legal, tem muro. Se não tem muro, eu tenho que pular o muro. Como que eu pulo o muro? Com acréscimo de intensidade. Aumentei a intensidade, vai cair a via aérea. Caiu a via aérea, a via óssea ficou. Via óssea ficou com a reserva coclear que ela tem. Boa ou não, mas isso aqui vai dar gap. Ok? Ok. Aí eu faço a estimulação por vibração na cóclea, prof. Sim, porque daí toda vez que a gente tiver curva B, eu preciso medir como que ela me responde por aqui, que é o tradicional, né? Eu sempre vou começar o exame pela via aérea, sempre. Mas digamos que vocês tenham começado pela imitância. Antes de fazer a audiometria, vocês fizeram as medidas de imitância. Estava livre o equipamento, deixa eu ir adiantando, vou começar por lá. Começou pela imitância, achou essa curva aí. Achou essa curva, não dá para o paciente sair sem via óssea. Tem que ter via óssea. Faz a via aérea, que é por onde a gente começa sempre, depois coloca o vibrador lá. Por quê? Porque eu preciso estimular ela direto e medir a reserva coclear dessa cóclea. O que é medir reserva coclear? É fazer estimulação por via óssea. Eu tô vendo só ela. Única e exclusivamente ela. Quando eu ponho o fone, eu analiso o conduto auditivo externo, o sistema tímpano-ossicular, que é onde estará a orelha média, onde está a orelha média, para depois chegar na cóclea. Então, eu tenho 2 steps antes de chegar no meu caminho. Eu tenho orelha externa, orelha média, cheguei na cóclea. Via aérea. Quando eu uso via óssea, eu chego direto nela. Eu não tenho estações anteriores. Eu vejo a reserva da cóclea. Bati o olho numa curva B, eu preciso de via óssea. Por quê? Para ver a minha reserva coclear. Porque aquela via aérea que eu tenho ali é uma via aérea falsa, entre aspas, porque ela está sofrendo a influência da barreira do caminho. Prof, por exemplo, se o paciente ele tiver com otite, tiver saindo secreção da orelha, eu não me lembro, a gente faz o exame mesmo assim ou... Bela pergunta, Bruna. Bela pergunta. Muito obrigada por me lembrar, porque eu devia ter comentado e esqueci. Meninas, se tiver líquido, se tiver vazando, a gente não pode fazer, não pelo paciente, mas pelo equipamento. Porque se entrar secreção no equipamento, o equipamento vai quebrar. Só aquela coisinha que eu mostrei para vocês pendurada antes ali na aula, coisinha. A sonda, só a sonda custa quase 10 mil reais. Então, a gente não pode fazer pelo equipamento, porque se quebrar, a gente vai ter que pagar, né? Se for na clínica de vocês, se for no hospital, hospital, se for no SAF, SAF. Mas se for, Bruna, uma otite seca de externa e for uma otite de orelha média pura, que não tem secreção saindo, daí dá para fazer. Eu não posso fazer quando vazou. Vazou, não posso. E isso a gente vê pelo otoscópio. Perfeito. Pela meatoscopia. Isso mesmo. Tá bom? Menina, desculpa, Nathalie. Visualizar
é porque tem um furinho ou algo do tipo na membrana, né? Não te entendi. Se vazar é porque tem um furinho ou alguma alteração assim na membrana, né? Exatamente. E se eu fizer... Pode falar. Não, é isso mesmo. Só ia reforçar. Se vazou, tá perfurada. Tá, e se eu fizer esse exame, eu não vou machucar mais ainda a membrana? Não. Perfeita a tua pergunta, Nathalie, porque eu ia chegar nisso em algum momento e vou aproveitar a tua pergunta para falar sobre. Meninas, quando a gente tem perfuração de membrana timpânica, a gente não lesa mais o paciente quando nós introduzimos a pressão e quando nós introduzimos o tom teste. Manipular pela pressão e pelo tom teste essa membrana não vai aumentar a perfuração. A gente pode fazer, só que daí a gente não vai fazer, porque se entrar secreção na sonda, vai estragar o equipamento. E estraga mesmo, meninas. É um eletrônico. Entrou a secreção, estragou. Mas, Nathalie, pode ficar tranquila. Se você receber um paciente com perfuração da membrana timpânica, mas ouvido seco, sem a secreção, pode fazer. Foi justamente por isso, meninas, que se estabeleceu uma pressão de mais 200 DAPA como inicial, até mais ou menos uns 1.600. Até mais ou menos uns menos 600, de mais 200 a menos 600. Essa variação de pressão, ela não machuca a membrana timpânica, por mais que ela esteja perfurada. Eu posso fazer. Não faço com secreção. Não faço de jeito nenhum com tubo de ventilação. Isso aqui, meninas, é um tubo de ventilação. Então, quando eu tenho otites de repetição, eu preciso que o ouvido respire. E o ouvido não consegue respirar pela tuba auditiva, porque já fez disfunção tubária de tanto otite. A gente não, o médico faz um tubo de ventilação, que é exatamente isso daqui, é um carretelzinho bem pequenininho, que coloca na membrana para o ouvido respirar. Se tem tubo de ventilação e a gente faz curva timpanométrica, essa pressão sim pode expulsar o tubo de ventilação, ou fazer cair para fora, ou fazer cair para dentro da orelha média. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Tem tubo de ventilação que não cai, mas eu prefiro não correr o risco, porque isso aqui, meninas, é tratamento. Tubo de ventilação é para tratar otites de repetição, para fazer o ouvido respirar, para secar essa secreção. É como se fosse abrir esse buraquinho do nariz aqui, lá na membrana timpânica, para as otites não se repetirem. Isso aqui se faz muito em criança, em bebezinho também. A partir de 1 ano de vida, já estão fazendo. Entendeu, Nathalie? Entendi, sim. Obrigada. Nada. Imagina as ordens. Meninas, eu vou fazer uma última informação para a gente fechar nossa aula de hoje, para vocês respirarem antes da Eliara entrar. Tá bom? É bem tranquila essa minha última informação. Prof, a Dara fez uma pergunta no chat. Ai, obrigada. Desculpa, Dara. Obrigada, Amanda. Façam isso para mim sempre, por favor. Prof, com perfuração vou ter alguma curva que vai aparecer mais? Ótimo, Dara. Meninas, assim, ó. Com perfuração, antes, fisiopatologia da coisa. Tá perfurada a membrana timpânica, tá? Tuba auditiva. Aonde que a tuba auditiva termina? Aqui na rinofaringe, tá? Ela entra aqui na rino. Se o paciente, antes, para eu fazer curva timpanométrica, eu preciso de uma membrana timpânica íntegra, porque eu preciso vedar, né? Tem que vedar. Se a membrana timpânica está perfurada, não tem como vedar. Né? Vai entrar a pressão e vai sair.
Como vedaria? Aqui embaixo, na rinofaringe. Opa, aqui, tô lá no queixo. Aqui na rinofaringe. Coloquei pressão, essa pressão vai entrar, vai descer pela tuba. Se a tuba estiver boa, funcionante, essa pressão vai continuar descendo e eu não vou conseguir vedar. O equipamento vai dizer assim, não está vedando, não está vedando, não está vedando. Não está vedando, mostra o quê? Que a tuba está funcionando, que a rinofaringe está aberta e que a tuba está boa, apesar da perfuração timpânica. Se a perfuração está lá e vedou é porque a rinofaringe está fechada, porque a tuba não está funcionando. Se a tuba não está funcionando, eu tenho disfunção tubária. Se eu tenho disfunção tubária, eu tenho ausência de equalização de pressão entre ouvido, nariz e garganta. Se a pressão não está equalizando e a tuba não está funcionando, eu tenho grandes chances de achar uma curva timpanométrica com pico deslocado para negativa. Porque isso aqui está sem equalizar a pressão. Então, a pressão vai ficar negativa aqui dentro. Pressão negativa aqui dentro é qual curva? C. É isso que a gente mais encontra. Dá para encontrar uma curva A? É difícil. Porque, gurias, como já tem uma disfunção tubária instalada, pensa comigo, tá? Eu tô aqui falando, né? Falando. Todo esse tempo que eu tô falando, a minha tuba auditiva tá assim. O que ela tá fazendo? Equalizando ouvido, equalizando ouvido, nariz e garganta. Porque eu tô bem. Eu não tô com sinusite, nem rinite, nem otite, nem amidalite. Amém? Obrigada. Como eu tô bem, tá tudo equalizando. Tá tudo certo. A pressão aqui dentro tá boa? Fechou. Tá fechado. Se tá fechado, vai sair por onde a pressão desse ouvido? Pode sair um pouco por aqui, porque tá perfurado, né? Mas se a membrana é assim e o furinho tá aqui, vai sair bem pouquinho pelo furinho. Se o furinho for maior, vai sair mais um pouquinho. Mas é bem difícil esse furinho permitir com que a pressão fique equalizada. Então, vai ficar fechado, pressão negativa aqui dentro. Pressão negativa com mobilidade C. Entendeu, Dara? Sim, prof, obrigada. Nada, imagina. Entendeu, meninas, turma? Então, toda vez que eu tiver perfuração da membrana timpânica, eu já vou automaticamente pensar na minha tuba, que vai fechar aqui, na rinofaringe. Ela termina aqui. Se tiver tudo fechado, vai vedar. Se vedou, o paciente está com disfunção tubária. Se ele está com disfunção tubária, o que ele vai dizer? Doutora, meu ouvido está entupido, parece que eu estou falando dentro de um balde, parece que tem uma panela de pressão dentro da minha cabeça, parece que a minha cabeça vai explodir, tá tudo muito ruim, porque, ó, tá tudo pressionado lá dentro. E imaginem isso que eu tô fazendo dentro do tamanho da cavidade da orelha média, né? A gente tá falando de uma cavidade minúscula, ossículos minúsculos, então fica uma sensação de explodir gigante. Agora, tenho disfunção tubária, a tuba tá aberta, a rino tá aberta, tá funcionando, o paciente vai chegar dizendo: ah, eu tive dor de ouvido, mas a minha dor de ouvido já passou, hoje eu tô bem, mas eu vim fazer o exame porque o médico pediu acompanhamento. Então, pode ser que a gente encontre uma membrana perfurada como sequela da otite que o paciente teve, mas ele já tá bem. E como que faz com uma membrana perfurada? Ela regenera, ela reconstrói, ela faz o neotímpano sozinho. Quanto tempo isso demora, prof? 6 meses, 3 meses, 9 meses, 1 ano? Deve depender muito de cada paciente. Tem quem não regenere? Tem quem não regenere.
que faz? Cirurgia para fechar a perfuração timpânica. É comum? Não muito. É muito difícil um paciente se expor a uma cirurgia para fechar perfuração. A não ser que seja um paciente com otite de repetição, assim, muita otite, sabe? Uma em cima da outra, que daí vaza. Mas o mais comum é o neotímpano. O paciente faz um novo tímpano sozinho. A perfuração fecha. É uma membraninha, né? Ela vai crescendo e fechou. Tá? Eu não me lembro da Dara. Não me lembro do rosto dela. Daí eu falo com a Dara e me vem a Dara do 4º ano na cabeça, mas não é, né? Lógico. Ô, Dara, tu não quer ligar a tua câmera aí pra eu te ver, que eu não me lembro de ti? Ai, prof, não tem condições agora. Tem condições, não tem problema. Sem problema nenhum. Só porque eu fiquei curiosa mesmo. Meninas, eu acho que eu vou deixar o que eu ia falar para a próxima aula, que é um detalhezinho, bem detalhezinho, mas que ele é importante, que tem relação com esse tom teste aqui, ó, com 226 Hz, e que tem relação com as nossas criancitas, com os babies, né, bebês e crianças pequenas, e tem relação com isso daqui, ó, com a frequência fundamental da nossa orelha média. Então, eu vou deixar esses comentários para a próxima aula, porque é uma variação que a gente precisa fazer na timpanometria, que vai variar também as nossas possibilidades de curva timpanométrica, porque daí vai surgir outros 2 tipos de curva, que é a curva D, duplo pico, e a curva invertida, que era para ela estar aqui e não tá. Mas surge a D e a invertida. E daí eu vou deixar isso para a próxima aula, mas só dei um pontapé inicial aí do que a gente ainda precisa comentar daqui, que tem a ver com os nossos babies, 1º ano de vida, 0 a 6 meses, depois 6 meses em diante, e outras curvas timpanométricas, e tem a ver com este tom teste aqui, com esse 226. Tá? Então, ficamos assim combinadas. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Ficamos combinadas que a gente tem mais uma semana para fazer a atividade 1. Vocês podem rever tudo que vocês entenderem de necessário. E eu vou fazer um comentário que eu acho que pode ajudar nessas revisões de vocês, meninas, já que a gente já fez a nova versão. Quando vocês forem fazer laudo, a gente sempre começa o laudo. Peraí que eu vou voltar a apresentar, porque daí eu consigo explicar isso melhor. Vamos lá embaixo. Aqui, laudo audiológico. A primeira coisa que a gente fala no laudo, se existe limiar normal, perfeito. Limiares normais, né? A gente já aprendeu que não é audição normal. Audição normal é quando tá tudo normal. Além do audiograma. A primeira coisa que eu falo no laudo é se a perda auditiva é simétrica ou não. Vocês não podem fazer isso por orelha, meninas. Orelha direita, tal, assimétrica. Orelha esquerda, tal, simétrica. Não. A primeira coisa que vocês fazem é dizer se este sujeito, se este indivíduo, ele é simétrico ou não. Por quê? Porque vem da presença de simetria ou assimetria a possibilidade de um diagnóstico diferencial, a possibilidade de um neurinoma, que a gente vai conversar melhor sobre isso, a possibilidade de uma maior dificuldade no processo de reabilitação frente às próteses auditivas por uma possibilidade de interferência binaural. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar do meu paciente é: tá igual ou tá diferente? A segunda coisa é condutivo misto neuro. Óssea até 15 é condutivo.
Óssea até 15 me mostra que a cóclea tem reserva, que a cóclea tá boa. Que tudo que caiu de via aérea é porque eu tinha um muro na orelha média, que a gente conversou sobre isso hoje um pouquinho. Depois do tipo eu falo grau. OMS 2020. Tá lá a colinha do grau, que eu não aprendi ainda, mas tem a colinha. 21 a 35, 36 a 50, 51 a 65, 66 a 80, 81 a 95, 96 ou mais. Essa é a nossa nova classificação. E a configuração? Configuração, tem hora que não vai dar, tem hora que não configura, tem hora que não tem como saber. Então, não coloca. É nessa ordem, gente. Qualquer coisa diferente dessa ordem não tá certo o laudo. Não configurou, simplesmente não coloca. Quando que vocês vão usar o termo audição simétrica ou audição assimétrica no início do laudo, no lugar disso daqui, ó, perda auditiva simétrica? Essa minha orelha é normal. Essa minha orelha tem perda leve. Audição assimétrica, com limiares auditivos dentro da normalidade na orelha esquerda e perda auditiva do tipo neurosensorial, segundo fulano, degrau tal, segundo Beltrano, com configuração tal. Nessa condição, normal de um lado, perda do outro, eu uso o termo audição assimétrica na frente. Diferente disso, eu já começo na perda. Perda e perda é perda simétrica ou é perda assimétrica, que é o que está aqui embaixo. O que faz ser assimétrico? Diferentes graus, diferentes tipos e diferentes configurações. Tem outras classificações? Tem, mas de modo geral é isso. Prof, se o tipo e o grau é o mesmo, então é simétrica. Tá. Sim. Sim. Eu acho que essa era uma ressalva importante, porque foi o que eu vi bastante. Mascaramento não vai rolar agora, porque mascaramento é mais demorado. Se o tipo é o mesmo e o grau é diferente, é assimétrica daí? Sim. Tá. E a configuração é independente? Tipo, se for diferente, vai ser simétrica igual? Se a configuração for diferente, é assimétrico. Tá. Sabe por quê, Bru? Olha só, pensa comigo, tá? Eu tenho um paciente com alteração metabólica. Esse paciente, ele tem diabetes, colesterol, hipertensão. Tudo tratado, mas ele é um paciente metabólico. A irrigação que chega na cóclea dele chega hipertensa, chega diabética e chega com colesterol elevado, com excesso de gordura, mesmo que ele tome medicação. É uma irrigação doente, entre aspas. Porém, esse mesmo paciente, essa mesma pessoa trabalha na indústria, no ruído, com muito barulho e nunca usou EPI, nunca usou equipamento de proteção individual. Nessa orelha, ele vai ficar com uma configuração de perda metabólica. Nessa orelha, ele vai ficar com uma configuração de perda em rampa, de ruído. Tô dando um exemplo assim super, né, ao extremo, é bem difícil isso. Esse paciente aqui, pensando nele, ele tá simétrico? Não, porque uma orelha sofreu de um jeito, outra orelha sofreu do outro. No que isso aqui influencia, gurias? Na reabilitação. Vocês vão me ouvir falar 50 milhões de vezes que a gente faz diagnóstico para fazer reabilitação. A gente faz um bom diagnóstico para fazer uma excelente reabilitação. A gente não faz diagnóstico para dizer para o paciente assim, ó, o senhor tem perda auditiva, mas vai para casa e seja feliz. Não. A gente faz diagnóstico para dizer que ele tem perda, que as possibilidades de reabilitação são essas, apresenta tudo que ele pode fazer, a que nós compete, a que o médico compete. E se eu tenho um paciente metabólico, ruído, esses aparelhos auditivos aqui, ó, não vai ser fácil de regular, não vai ser fácil de programar. Então, vocês vão aprender na disciplina de prótese que isso aqui, ó, é mais difícil de reabilitar do que isso aqui. 2 rampas, 2 metabólicos, 2 o invertido, 2 rampas
duas rampas, duas ascendentes. Toda vez que o paciente ele é igual, é mais fácil de reabilitar pela prótese, de regular os aparelhos. A comunicação entre as orelhas é melhor. Quando o paciente é diferente, ai Jesus, eu tenho que arrumar essa prótese, regular e fazer os aparelhos conversarem com esse cérebro. Porque o que entra por aqui vem para este hemisfério, o que entra por aqui vem para este hemisfério, e o corpo caloso tem que dar conta de misturar tudo isso. Entenderam? Por isso que qualquer diferença entre as orelhas, ela precisa ser assinalada, apontada. O doutor otorrino tem diferença entre as orelhas. Amanda fez o diagnóstico, Bruna vai fazer a reabilitação, a Amanda acena para a Bruna. Bruna, o paciente é assimétrico, toma cuidado que talvez essa reabilitação não seja tão fácil. Dá uma monitorada aí na expectativa desse paciente. Talvez ele tenha muita expectativa e não seja tão fácil assim. Meninas, uma das palavras ouro do processo de reabilitação é, conceitos ouro, cuidado, cuidem com a expectativa do paciente. E com a nossa também, né? Porque a gente quer que o paciente fique ótimo. Então, cuidado com a expectativa deles e cuidado com a nossa. E a assimetria é uma das coisas que nos faz, vamos segurar aí, não vamos colocar tanta expectativa nesse processo, porque pode não ser tão fácil assim. Tá? Tá bom, consegui entender, prof. Obrigada. Entendeste? Eu falei que eu ia falar só mais um pouquinho, eu tenho problemas, né? São 15h56. Gurias, vocês têm que me ajudar, eu tenho problemas, eu falo muito. Tem 3 minutos para vocês fazerem xixi, eu vou pedir para a Eliara esperar aí uns 5 minutinhos para começar, porque eu me passei. Tá? Um beijo para vocês. Uma boa semana. Obrigada, prof. Boa semana. Igualmente, prof. Obrigada. Eu vou fazer as considerações de mascaramento e de logoaudiometria da nossa atividade nessa gravação que eu vou fazer. Então, olhem ela com carinho para vocês irem aprimorando a atividade 1 de vocês. Tá? É amadurecimento de conhecimento. No final, vocês vão arrasar. Prof, tu vai disponibilizar depois da semana que vem, então, esse vídeo Não, eu pretendo fazer neste momento. Eu vou fazer xixi também. Então, a gente pode revisar o nosso vendo a tua aula depois. Isso aí. Isso aí. Vocês já vão fazer uma revisão com a nossa aula de hoje e com essa gravação que eu vou fazer agora. Daí, assim que baixar a nossa gravação aqui, eu já transfiro para o YouTube, transfiro para o Moodle e vocês podem ir mexendo à medida que vocês tiverem possibilidade aí. Perfeito. Tá? Boa semana, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo.